E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sombra na área. Bom, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia a respeito de múltiplos e divisores, um assunto super importante em vestibulares e no Enem. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, vamos fazer o canal crescer cada vez mais para que mais e mais pessoas tenham acesso a conteúdos envolvendo matemática. Um grande abraço a todos e bora pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho a respeito dos múltiplos e dos divisores. Antes da gente falar dos múltiplos e divisores, vamos falar aqui de uma ferramenta muito boa para a gente trabalhar com essa questão que envolve múltiplos e divisores, que é a chamada divisão euclidiana. Então vamos ver como é que funciona isso. Então, ó, dados os números inteiros A, B, Q e R, onde o B é um número diferente de zero. O que significa dividir o número inteiro A pelo número inteiro B? Bom, dividir o número inteiro A pelo número inteiro B significa obter dois inteiros, Q e R, tais que... Olha só aqui, ó. Esse aqui nada mais é do que aquele algoritmozinho da divisão, pessoal. Ó, a gente está dividindo o número A pelo número B, e aí a gente está achando um quociente Q e um resto R, tá vendo? Esse aqui é o algoritmo da divisão que a gente conhece. Quem é quem aqui, ó? Esse termo A, a gente chama ele de dividendo. Esse é o dividendo. O termo B, a gente chama ele de divisor. Tá vendo que a gente teve que impor aqui que o B não pode ser zero? Porque ele é o divisor. Não existe divisão por zero, né, pessoal? Esse Q significa quociente. Esse Q é o nosso quociente. E esse R é o nosso resto. Ok? Beleza. Bom, a gente também pode relacionar esses números aqui da seguinte forma, ó. Falar que A dividido por B dá um quociente Q e um resto R é falar também que o A, ou seja, o dividendo, é igual ao divisor, que é o B, vezes o quociente mais o resto. Ou seja, A é igual a B vezes Q mais R. A restrição que a gente tem para o resto é que esse resto ele tem que ser no mínimo zero e ele tem que ser menor do que o módulo do divisor. A gente coloca em módulo porque a gente está falando de números inteiros, né? Às vezes a gente divide números aqui que não são necessariamente positivos. Então o resto, ele sempre tem que ser no mínimo zero e ele tem que ser menor do que esse número aqui em módulo. Por exemplo, ó, só para a gente poder ilustrar, a gente pode pegar, por exemplo, o número 17 e dividir esse número 17 por 5, por exemplo. Como é que ficaria a divisão? Ó, 17 dividido por 5 vai dar um quociente 3, né? 3 vezes 5 vai dar 15. E aí a gente vai ter um resto 2. Ó. Pronto, a gente acabou de aplicar aqui a divisão euclidiana para esses dois números inteiros. Ok? Bom, aí o que a gente pode pensar? A gente também pode escrever isso aqui da seguinte forma. O 17, ele vai ser quem? O 5 vezes o 3 mais o 2. Ou seja, o dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Repare você que o resto, ó, ele é menor do que o divisor. Então tá tudo perfeito aqui na nossa divisãozinha, tá bom? Agora, se esse resto aqui não for menor que o divisor, o esquema é continuar a divisão, né? Até que ele fique menor do que o divisor. E aí a gente já descobre que a gente tem que parar a divisão ali, ó, se a gente quiser trabalhar só com números inteiros, ok? Beleza. Bom, agora se a gente dividisse o número 15 por 5, a gente teria uma situação especial aqui, né? Porque a gente teria um quociente 3, e aí a gente faria 3 vezes 5, 15, o resto daria zero. Nessa situação aqui em que a divisão euclidiana, o resto dá zero, a gente tem uma coisa especial acontecendo aqui. Ao dividir o 15 por 5, a gente achou quociente 3 e resto zero. O que isso significa? Significa dizer aqui, ó, que o 15 ele é múltiplo de 5. Dividir o 15 por 5 e o resto deu zero, significa que o 15 ele é múltiplo do 5. É uma propriedade muito importante que é o que a gente vai ver basicamente aqui nessa nossa aula. Bom, vamos falar de uma definição super importante. Dados dois números inteiros A e B. Ó, dizemos que o número A ele é múltiplo do número B se, somente se, existir o número K tal que A é igual a B vezes K. Então vamos fazer alguns exemplos aqui para ficar fácil da gente entender a ideia. Ó, primeira pergunta. O 20 ele é múltiplo do 2? Como é que a gente fica sabendo se o 20 é ou não é múltiplo do 2? Bom, o 20 vai ser múltiplo do 2 se a gente conseguir achar um inteiro que multiplicado por 2 seja igual a 20. Existe esse inteiro que multiplicado por 2 dá 20? Existe, o 10. Ó.
20, ele não é 2 vezes 10? Então pronto, o 20 ele é múltiplo do 2. Ah, tá. Por exemplo, o 36, ele é múltiplo do 12? 36 é múltiplo de 12? É. Por quê? Porque existe um número inteiro que multiplicado por 12 dá 36. Ou seja, 36 é igual a 12 vezes 3. Se existe um número inteiro que multiplicado por 12 dá 36, significa que o 36 ele é múltiplo do 12. Beleza? Ó, um exemplo que agora não vai dar certo. Por exemplo, o 35 ele é múltiplo do 8? Não. Por que o 35 não é múltiplo do 8? Porque não tem nenhum número inteiro que multiplicado por 8 vai dar 35. Tranquilo? Então é por aí. Bom, agora falar, por exemplo, que o 20 ele é múltiplo do 2 é a mesma coisa de falar que o 20 ele é divisível por 2. É a mesma coisa de falar também que o 2 é um divisor de 20. Que o 2 ele divide o 20. Que o 2 é um fator do 20. É tudo a mesma coisa. Por exemplo, o 36. O 36 ele não é múltiplo de 12? Então a gente pode falar que o 36 ele é divisível por 12. Eu posso falar também que o 12 é um divisor de 36. Que o 12 ele divide o 36. E que o 12 ele é um fator de 36. É tudo a mesma coisa. Tá? Só para a gente exemplificar, quais seriam, por exemplo, os múltiplos de 3? Só para a gente poder enxergar aqui algumas propriedades. Múltiplos de 3 a gente vai indicar assim, ó, M3. Bom, primeiro, o que são os múltiplos de 3? Múltiplos de 3 são aqueles números que são os resultados das multiplicações de inteiros por 3. Então, toda vez que eu multiplicar um número inteiro por 3, o resultado dessa multiplicação é um múltiplo de 3. O primeiro número que é múltiplo de 3 é o zero. Inclusive, o zero a gente pode falar que ele é um múltiplo universal. O zero ele é múltiplo de todos os inteiros, tá? Bom, o primeiro múltiplo é o zero e depois então a gente vai contar de 3 em 3. Múltiplos de 3, de 3 em 3. Lembrando que como a gente está trabalhando com inteiro, a gente vai ter sempre positivo e negativo. Então, quais seriam os múltiplos de 3? O 0, mais ou menos 3, mais ou menos 6, mais ou menos 9, mais ou menos 12 e assim por diante. Certo? Ó, visualiza que o conjunto dos múltiplos é sempre um conjunto infinito, né? Existem infinitos múltiplos de 3. Vamos ilustrar também, por exemplo, o conjunto dos divisores. Vamos pegar aqui, por exemplo, os divisores de 20, por exemplo. Quais são os divisores de 20? Bom, os divisores de 20, que a gente vai indicar assim, né, D de 20, são aqueles números que dividem o 20 de maneira exata, ok? Ó, quais seriam os primeiros divisores de 20? O mais ou menos 1. O mais ou menos 1, eles são divisores universais. O 1 e o menos 1, eles dividem qualquer número. Quem mais divide o 20 de forma exata? O mais ou menos 2, o mais ou menos 4, o mais ou menos 5, o mais ou menos 10. Ó, chegou na metade, né? Então o próximo é o próprio 20. Mais ou menos 20. Ok? Ó, visualiza também que o conjunto dos divisores é um conjunto finito. O conjunto dos múltiplos é infinito. Então vamos colocar aqui aquelas observações finais que a gente tinha comentado aqui, inclusive. Ó. Então, se a gente tem que o número A ele é múltiplo do número B, o que a gente pode falar também? Que o A é divisível por B, que o B é divisor do A, que o B ele divide o A, e também podemos falar que o B é um fator do A. Todas essas coisas são sinônimos. Quer dizer a mesma coisa, tá? Beleza. Número par e número ímpar. O número inteiro A é par se e somente se ele for múltiplo de 2. Então, número par é a mesma coisa de número múltiplo de 2. Todo número par ele pode ser escrito nesse formato aqui, ó, 2 vezes k, onde o k é um número inteiro. Consequentemente, né, pessoal, todo número ímpar ele pode ser escrito ou na forma 2k mais 1 ou na forma 2k menos 1. Porque se um número é par, o número que vem depois dele é ímpar, né? Então, se eu tenho o número 2k, o 2k mais 1 é o sucessor dele, ele é ímpar. E se eu tenho o número 2k, o antecessor a ele, que é o 2k menos 1, também é ímpar, ok? Então, essa aqui seriam as formas
é que a gente poderia expressar um número ímpar, né? 2k mais 1 ou 2k menos 1. Tá bom? Número primo, ou definição importante, hein? Então, o que é um número primo? Ó, o número P, ele é primo se somente se o número P não é 0, o número P não é 1 e nem menos 1, e o conjunto dos divisores de P vão ter quais elementos? Mais ou menos 1, mais ou menos P. Ou seja, pessoal, o número primo é aquele que tem exatamente 4 divisores inteiros. Ok? Por exemplo, o 5 ele é primo? O 5 é primo? Sim. Por quê? Porque os divisores de 5, quem são os divisores de 5? Mais ou menos 1 e mais ou menos 5. Tá vendo? Exatamente 4 divisores. Então o 5 é primo? Sim, ele é primo. Certo? O 6 é primo? Bom, vamos ver o conjunto dos divisores do 6. Quem? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6. Ó, o conjunto dos divisores do 6 não tem apenas 4 elementos, tá vendo? Então o 6 ele não é primo. Tudo bem? Bom, vamos escrever um conjunto aqui com alguns números primos, né, para a gente poder visualizar. Bom, lembrando que a gente está tratando de números inteiros, então a gente tem números positivos e números negativos. Então, quais são os números primos? Mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 5, mais ou menos 7, mais ou menos 11, mais ou menos 13, mais ou menos 17, mais ou menos 19 e assim por diante. Fica atento que o conjunto dos números primos é um conjunto infinito, ou seja, existem infinitos números primos. É lógico que eles vão ficando cada vez mais difíceis a gente encontrar, né, à medida que a gente vai escrevendo, né? Mas são infinitos, ok? Teorema fundamental da aritmética. Pô, a gente usa isso aqui toda hora, né? O que diz esse teorema fundamental da aritmética? Todo número composto. O que seria um número composto, pessoal? Bom, lá na definição de número primo, a gente falou assim, ó, dado o número inteiro P, diferente de 0, diferente de mais e menos 1, ele é primo se ele tiver exatamente 4 divisores. Então, excetuando-se o 0, o mais ou menos 1, o número ou ele é primo ou ele é composto. Ok? Beleza. Então, o que diz o teorema fundamental da aritmética? Todo número composto pode ser expresso por um produto de fatores primos, sendo essa decomposição única, excetuando-se assim, né, pela ordem desses fatores primos. Então, por exemplo, o que está querendo dizer esse teorema? Se a gente pega, por exemplo, o número 120, pelo teorema fundamental da aritmética, a gente pode decompor esse 120 aqui num produto de fatores primos. E aí, como é que a gente faz essa decomposição? Isso aqui é super importante. Ó. A gente vai dividir o 120 por 2, 120 por 2 dá 60. 60 dividido por 2 dá 30. 30 dividido por 2 dá 15. Bom, agora, 15 não dá para dividir por 2. Então, qual que é o próximo número primo possível? 3. 15 dividido por 3 dá 5. Bom, o próximo número primo vai ser o 5. 5 dividido por 5 dá 1. Ou seja, o 120... ele pode ser escrito assim, ó, 2 elevado a 1, 2, 3, 2 ao cubo, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Muitas definições que a gente for desenvolver da agora para frente, a gente vai usar essa decomposição aqui, ó, tá bom? Então, todo número composto a gente pode escrever como um produto de números primos, ok? Beleza. Vamos fazer um exercício para a gente treinar isso que a gente acabou de ver? Ó, considere a sequência ordenada de letras dadas por A, M, O, R, O, M, A, M, O, R, O, M, A, M, O, R, O, M, em que se observa que a posição 1 é ocupada pela letra A, a posição 2 é ocupada pela letra M e assim por diante. Segundo esse padrão, podemos afirmar que a letra que ocupa a posição 2001 é... Poxa, vamos resolver. Então, a nossa sequência de letras é assim, ó, A, M, O, R, O, M. Depois, A, M, O, R, O, M. Depois, A, M, O, R, O, M. E assim por diante. Ó, existe aqui um padrão de repetição. Olha aqui, gente, ó. A, M, O, R, O, M. Ó. Depois, A, M, O, R, O, M. Depois, A, M, O, R, O, M.
Ah, tá. Então esse aqui está repetindo de quanto em quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse padrão de letras, ele se repete de 6 em 6 letras. Então, se a gente quer achar qual que é a letra que ocupa a posição 2001, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse 2001 e dividir por 6. Para quê? Para a gente ver quantos padrões desse aqui, ó, a gente tem completos até chegar nessa posição 2001. Bom, então vamos lá. 20 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18, sobra 2, abaixo o 0. 20 dividido por 6 dá 3 de novo. 3 vezes 6, 18. Fica 2, abaixo 1. 21 dividido por 6 dá 3 de novo. 3, 18, agora vai sobrar 3. Certo? Portanto, o que a gente acabou de perceber? Que para a gente chegar numa letra que ocupa a posição 2001, a gente precisa repetir esse padrão aqui, ó, 333 vezes, e depois que a gente repetir ele completo 333 vezes, a gente ainda tem que avançar 3 letras. Ou seja, quando a gente estiver escrevendo esse padrão aqui, é o padrão de número 3, 3, 4, a gente vai ter que escrever 3 letras dele. A, M, O. Aqui é a letra aqui, ó. Essa é a letra A. Beleza? Abraço!